Opa! Continuando, agora vamos discutir de forma bem rápida e clara, pessoal, sobre as questões que envolvem regra de sociedade. Lembrando que a partir das próximas aulas vai ser só resoluções de questões envolvendo regra das torneiras, que vimos agora há pouco, e sobre regra de sociedade. Aqui, dividi em 3 etapas. Uma rápida abordagem teórica, bem simples, um exemplo para que você possa visualizar e escolher a questão de número 22 para que eu possa estar mostrando a vocês como é que aparece nas provas de concurso. Perfeito? Bem, pessoal, quando a gente fala de sociedade, claro, sociedade só existe entre 2 ou mais pessoas. Quando a gente fala da sociedade, eu tenho que levar em consideração que o lucro da empresa ou o prejuízo da empresa terá que ser dividido entre os sócios. Afinal de contas, eles é que seriam o quê? Os responsáveis. Mas aí você deve estar se perguntando, Tiago, o que é que você deve levar em consideração para saber quem vai ter a maior parte no lucro? Quem vai ter que bancar a maior parte do prejuízo? Bem, as 2 grandezas que para a gente são importantes e decisivas na divisão do lucro do prejuízo será o capital investido por cada um e o tempo em que cada um deixou esse capital rendendo na empresa. Então lembre, quando se falar de lucro, tem que saber capital e tempo. Quando se falar de prejuízo, tem que saber capital e tempo de cada um dos sócios. Para só dessa forma eu conseguir distribuir o lucro ou o prejuízo. Tá claro? Pegaram a ideia? Vem cá. Então, pessoal, me diz uma coisa. A pessoa que tem o maior capital na empresa e por mais tempo, o que é que vai acontecer com o lucro dele? Vai ser o quê? Maior. Conclusão. Lucro é uma grandeza diretamente proporcional ao capital e diretamente proporcional ao quê? Ao tempo. Só que não é só o lucro que é diretamente proporcional. O prejuízo também. Quem tiver mais capital e por mais tempo, também vai ter um prejuízo o quê? Maior. Então, capital, tempo e prejuízo, grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Pessoal, como é que eu faço? Do enunciado, jogar para o papel e resolver a questão. Essa é a minha preocupação maior. Como transferir do enunciado da questão para uma estrutura matemática para que você possa o quê? Estar resolvendo no decorrer da tua prova. Bem, é fácil. Pense comigo. Lucro é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. Assim como prejuízo também é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. Então, lucro, capital e tempo, prejuízo, capital e tempo, são grandezas do quê? Diretamente proporcionais. Então, está aqui a estrutura que faz com que você resolva qualquer questão dessa natureza. Bem, apresentando o primeiro exemplo para vocês. Pessoal, imagine a seguinte situação. Eu monto uma empresa. Invisto 30 mil nessa empresa. E deixo esse dinheiro por 2 anos. Depois de 1 ano que a empresa está funcionando, aparece um sócio. E ele diz, Tiago, eu quero investir 10 mil na sua empresa. Mas, ora, se a empresa tem 2 anos de duração e ele só entra 1 ano depois da existência da mesma, então o tempo dele está investido na empresa durante o quê? 1 ano. Então eu tinha 30 mil que ficaram rendendo durante 2 anos. O meu sócio, o Igor, investiu 10 mil, uma quantia menor do que a minha, e só deixou o dinheiro na empresa por 1 ano. Eu deixei os 30 mil por 2 anos, ele deixou os 10 mil dele por 1 ano. Depois de 2 anos que a empresa está funcionando, eu estou na empresa 2 anos. Como o Igor entrou 1 ano depois, o Igor só tem direito e só trabalhou comigo durante 1 ano desses 2 que a empresa funcionou. Depois de 2 anos, eu descubro que a empresa teve um lucro de R$ 3.500. A empresa teve um excelente lucro, R$ 3.500. Quando eu chego na sala, o meu sócio, o Igor, que é um rapaz muito desenrolado, diz, Tiago, rapaz, coisa boa, a empresa conseguiu em 2 anos um lucro de R$ 3.500. Ou seja, tu vai ficar com 1.750 e eu com 1.750. 50% para cada. Afinal de contas, isso aqui é uma sociedade. Eu digo, como é que é, Igor?
Quer dizer que vai ficar meio a meio e não é não? É não, Igor. Pode não. Por que não pode? Pessoal, eu tenho mais tempo e mais dinheiro investido na empresa. O Igor tem menos e por menos tempo. O que vai acontecer? Quem é que deve ficar com a maior parte do lucro? Eu. Então, eu, por ter mais tempo e mais dinheiro na empresa, eu vou ficar com a maior fatia do lucro. Aí o Igor se conforma e diz, Thiago, pois me diz aí quanto é que eu vou ficar? Quanto é que é a minha parte no lucro? Eu digo, agora sim, você está falando da minha língua. É comigo mesmo. Eu vou te mostrar quanto é que você tem direito nos 3.500. Como é que vai ficar? Aí eu explico a ele, ó Igor, lucro depende do capital, depende do tempo. Vamos montar. Observe que esse lucro seria o lucro do Thiago somado com o lucro do Igor, que tem que dar 3.500. Perfeito? O lucro dos dois juntos tem que dar 3.500. Pessoal, primeiro passo para resolver a questão, montar, transformar dados do enunciado para a equação. Só que eu já disse como montar. Vamos lá. Pessoal, o lucro do Thiago será diretamente proporcional a 30 mil, que é o capital que ele investiu, vezes o tempo que ele investiu, que foi 2 anos. Perfeito? Lucro do Thiago, diretamente proporcional a 30 mil e a 2 anos que ele tinha. Está para o lucro do Igor, que será diretamente proporcional a 10 mil, que foi quanto ele colocou na empresa, vezes 1, que é o tempo que ele deixou. Então, o lucro do Thiago está para 30 vezes 2, assim como o lucro do Igor está para 10 vezes 1. 30 vezes 2, capital vezes o tempo. 10 vezes 1, capital vezes o tempo. Ah, Thiago, tu não vai multiplicar, tu vai simplificar, né? Perfeito. Eu posso tirar 1, 2, 3, 4 zeros, desde que eu também tire 4 zeros do outro lado. Perfeito? Quando você faz isso, você vai ter o lucro do Thiago está para 6, assim como o lucro do Igor está para 1. Cuidado, escreva esse 1 aqui para que você possa ter a atenção no que vai acontecer agora. Pessoal, tem uma propriedadezinha de proporção que diz que a soma dos antecedentes está para a soma dos seus consequentes. Thiago, o que foi que tu falou agora? Rapaz, sabe o que é? Sem frescura. É só você pegar e somar a parte de cima, lucro do Thiago mais o lucro do Igor, e dizer que está diretamente proporcional para a soma da parte de baixo. Então, a soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. E eu termino de montar mais uma razão. Então, lucro do Thiago está para 6, lucro do Igor está para 1, assim como a soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Sim, Thiago, e o que é que isso vai me ajudar? Você quer saber? Olha para cá. Lucro do Thiago está para 6, assim como o lucro do Igor está para 1. Não esquece do 1 que tem que somar. Assim como, pessoal, essa partezinha aqui de cima, lucro do Thiago mais o lucro do Igor, eu sei que vale quanto? 3.500. A questão já trouxe 3.500. Lucro dos dois juntos, 3.500. Essa parte de baixo, 7. Então, o que é que eu vou ter agora? Eu vou ter em cima 3.500 dividido pela parte de baixo, que é quanto? 7. Então, eu posso afirmar que essa divisão vai dar exatamente o quê? 500 reais. 3.500, que é a parte de cima, dividido por 7, que é a parte de baixo. Então, vai ficar 3.500 dividido por 7. Resposta, 500. Quando você chega nesse ponto, você consegue concluir sem nenhuma dificuldade que o lucro do Thiago será 6 vezes 500. Ó, 6 vezes 500, que seria a constante que vocês encontraram. O lucro do Igor será 1 vezes 500. 1 vezes 500. Então, você já sabe, ó, 500 veio dessa divisão, multiplicando 6 vezes 500 e 1 vezes 500. Thiago, 6 vezes 500. O Igor, 1 vezes 500. Nesse caso, o Thiago fica com 3.000 e o Igor fica com 500. Então, 3.000
é do Tiago, enquanto 500 apenas seria do Igor. Quando eu termino de explicar a ele, ele fica triste, porque ficou com apenas R$500, mas concordo. Certo, Tiago, você tem razão. Essa é a parte do meu lucro. Beleza, ele concordou, eu vou embora. Quando eu chego no corredor da empresa, eu encontro a minha contadora desesperada. Tiago, eu fiz os cálculos errados. Não foi um lucro de 3.500, rapaz. Foi um prejuízo de 3.500. Eu boto a mão na cabeça. Prejuízo de 3.500. É um prejuízo alto. Mas já sei, eu vou enrolar o Igor. Eu corro para dentro da sala e grito: Igor, rapaz, a empresa não teve um lucro de 3.500 não. Foi um prejuízo, rapaz, de 3.500. Então quer dizer que tu vai ficar com 1.750 de prejuízo e eu vou ficar com 1.750 de prejuízo. O que é que tu acha? O que é que o Igor vai dizer? Rapaz, Tiago, tá me achando cara de abestado? Quando tu tem um lucro, tu fica com a melhor parte, 3.000, e eu fico só com 500. Aí na hora do prejuízo, tu quer dividir meio a meio? Não, doutorzinho. Quer dizer que o prejuízo que você vai ficar, Tiago, é 3.000, enquanto eu vou ficar com apenas um prejuízo de quê? De 500. Então eu expliquei pro Igor mais do que ele deveria saber. Infelizmente seria isso. O prejuízo seria 3.000 e o prejuízo do Igor seria 500. De fato, então lucro ou prejuízo diretamente proporcional a quem? A capital e a tempo. Perfeito, pessoal? Vale lembrar que não é coincidência a soma de 3.000 com 500 dá 3.500. Preocupado iríamos ficar se essa soma não fechasse a soma total. Então, cuidado, essa soma tem que dar exatamente o total. Perfeito? Vamos ver agora a questão de número 22. O que é que ela traz para a gente? Deixa eu ler o enunciado com vocês. Diz assim: o lucro de 14.000 da empresa Concurso S.A. será dividido entre seus dois sócios, Tiago Pacífico, que aplicou na empresa 2.000 por 6 meses, e Rinaldo, que aplicou 4.000 por 4 meses. Quanto, respectivamente, coube a cada um? Tiago, 2.000 por 6 meses. Rinaldo, 4.000 por 4 meses. Como é que vai ficar, então? Já sei. Vamos montar. O lucro do Tiago está para 2.000, que é o capital, vezes 6, que foi o tempo. Assim como o lucro do Rinaldo está para 4.000, que foi o capital dele, vezes o tempo, que foi 4 meses. Perfeito? Lembrando a todos que o lucro da empresa, o lucro total, é 14.000, que será dividido entre os dois. Quando eu monto essa estrutura? Já sei. Posso tirar 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Perfeito? Vou ficar então com lucro do Tiago está para 12. Ó, 2 vezes 6, 12. Assim como o lucro do Rinaldo está para 16. Ah, Tiago, agora tu resolve. Eu vou simplificar mais, sabe? Dividir 12 por 4, 16 por 4. 12, ao ser dividido por 4, me dá o quê? 3. 16 dividido por 4, dá 4. Então, fiquei com lucro do Tiago está para 3, assim como o lucro do Rinaldo está para 4. Quando eu vejo, eu já posso aplicar de novo aquela propriedade. A soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Então, eu posso somar a parte de cima, somar a parte de baixo e criar mais uma proporção. Pessoal, quanto que dá essa partezinha aqui? Quanto que dá a soma da parte de cima? A soma do lucro do Tiago com a soma do lucro do Rinaldo. Vai ficar o quê? 14.000 reais. A soma da parte de cima, que é o total dos lucros, dá 14.000. Enquanto que a soma da parte de baixo dá o quê? 7.000. Então, aliás, 7. Então vai ficar 14.000 em cima e a soma da parte de baixo dando o quê? 7. Nesse caso, eu tenho lucro do Tiago está para 3, assim como o lucro do Rinaldo está para 4, igual a quanto? Quanto é que vai dar 14.000 dividido por 7? 2.000 reais. Nesse caso, pessoal, podemos concluir que o lucro do Tiago
o lucro do Rinaldo será, respectivamente, iguais a... Vamos lá. De onde foi que veio esse 2.000, Thiago? 14.000, que é exatamente o lucro dos dois juntos, dividido por 7, que é a soma do 3 mais 4. Na hora que eu faço a divisão, 14 por 7 dá 2.000, que é o valor que eu vou encontrar. Pessoal, agora é só multiplicar em cruz. Vamos lá. O lucro do Thiago, 3 vezes 2.000. O lucro do Rinaldo, 4 vezes 2.000. Lucro do Thiago, 3 vezes 2.000. Portanto, o Thiago deverá ficar com R$6.000 de lucro. Enquanto o Rinaldo, só multiplicando em cruz, ó, 4 vezes 2 vai ficar com R$8.000. Então, o Thiago está com 6.000, enquanto que o Rinaldo estaria com 8.000. Mais uma vez, 6 somado com 8, 14.000, que era o lucro total. É só multiplicar em cruz, ó, 3 vezes 2 e 4 vezes 2. Perfeito? Qual é o item, então, que traz exatamente essa opção? Seria o item B de bola, a resposta, pessoal, dessa questão de número 22. Espero que tenha ficado claro regra de sociedade e já no próximo vídeo, questões sobre regra das torneiras e regra das sociedades. Perfeito? Obrigado.